Olá, sejam bem-vindos ao canal Cabana do Medo. Peço para que não esqueça de deixar seu like para que o nosso vídeo chegue para o maior público possíveis. Caso não seja inscritos no canal, inscreva-se e venha fazer parte conosco. Sem mais delonga, bora pro vídeo. Era uma noite sombria e tempestuosa na pequena cidade de Derry. A chuva caía incessantemente, enquanto trovões ecoavam no céu, criando uma atmosfera de pavor. Em uma casa antiga, no final de uma rua deserta, vivia uma família que, sem saber, estava prestes a enfrentar a terrível maldição de Chucky. A família Thompson, composta pelo pai John, a mãe Sarah e sua filha de 7 anos, Emily, havia recentemente adquirido um velho boneco antigo em uma venda de garagem. Era um boneco de ventríloco sinistro, com cabelos ruivos, olhos de vidro e um sorriso perturbador. O boneco estava em mau estado, mas Emily, atraída por sua estranha aparência, insistiu em levá-lo para casa. Na primeira noite, Emily deixou o boneco no canto de seu quarto e adormeceu com ele ali. No entanto, durante a madrugada, ela foi acordada por risadas sinistras e uma voz infantil que sussurrava seu nome. Assustada, ela acendeu a luz, mas o boneco permanecia imóvel. Convencida de que era apenas sua imaginação, Emily voltou a dormir. As noites seguintes se tornaram cada vez mais perturbadoras. O boneco parecia se mover por conta própria, mudando de lugar, aparecendo em locais diferentes da casa e sempre voltando para o pé da cama de Emily. John e Sarah começaram a suspeitar que algo estava errado, mas Emily insistia que o boneco era inofensivo. Uma noite, quando a tempestade estava mais intensa do que nunca, Emily acordou para encontrar o boneco de Chucky de pé ao lado de sua cama, sorrindo de forma diabólica. Ela gritou, acordando seus pais, que entraram em seu quarto correndo. O boneco estava lá, mas algo estava diferente. Agora, ele tinha uma faca ensanguentada nas mãos. O pânico tomou conta da família quando eles perceberam que o boneco estava vivo e possuído por uma entidade maligna. Chucky, como ele mesmo se apresentou, revelou que era o espírito de um assassino que havia sido amaldiçoado a habitar o boneco. Agora, ele estava determinado a continuar sua carnificina. A luta pela sobrevivência da família Thompson estava prestes a começar. Chucky os perseguia implacavelmente pela casa, usando sua faca para aterrorizá-los. Eles tentaram destruir o boneco, queimá-lo e até mesmo enterrá-lo, mas nada funcionava. Chucky era implacável. Com o passar do tempo, a família estava à beira da loucura, e Emily estava particularmente traumatizada. Finalmente, eles procuraram a ajuda de um padre local, que depois de realizar um exorcismo, conseguiu aprisionar o espírito de Chucky em uma boneca de porcelana selada em uma caixa de vidro. A família Thompson conseguiu finalmente se livrar da maldição de Chucky, mas as cicatrizes emocionais daquelas noites de terror permaneceriam com eles para o resto de suas vidas. Eles aprenderam da maneira mais horrível que nem todos os tesouros escondidos em vendas de garagem são inofensivos, e que a maldição de Chucky era real, trazendo o verdadeiro terror para suas vidas. Apesar de terem conseguido selar a maldição de Chucky na boneca de porcelana, a família Thompson não estava totalmente em paz. A experiência traumática deixou cicatrizes profundas, especialmente em Emily, que começou a sofrer de pesadelos terríveis e insônia. Ela não conseguia esquecer o olhar sinistro de Chucky, nem o som daquelas risadas malignas. Meses se passaram desde o incidente com o boneco e a família tentou voltar à sua vida normal. No entanto, os eventos sobrenaturais ainda persistiam. Objetos inexplicavelmente se moviam sozinhos, portas rangiam sem motivo aparente e sombras sinistras eram avistadas pela casa. A maldição de Chucky parecia ter deixado sua marca na residência dos Thompson. O padre que havia realizado o exorcismo continuava a visitar a família regularmente, tentando entender por que a maldição persistia. Ele se aprofundou em sua pesquisa e descobriu que o espírito de Chucky havia sido vinculado a uma boneca de ventríloco por um feiticeiro maligno séculos atrás. Apenas um ritual complicado e arriscado poderia desfazer a ligação de uma vez por todas. A família estava dividida sobre o que fazer. Sarah estava disposta a enfrentar qualquer perigo para libertar sua família da maldição de Chucky, enquanto John estava hesitante, preocupado com as consequências do ritual. Emily, no entanto, estava determinada a acabar com o pesadelo que a atormentava.
Eles finalmente concordaram em seguir em frente com o ritual, realizado em uma noite de lua cheia, na esperança de aproveitar as energias mais poderosas. O ritual era complexo e cheio de riscos, mas o padre estava preparado para enfrentar o mal que havia sido libertado. À medida que o ritual prosseguia, a casa tremeu, e os espíritos sombrios que assombravam a família foram convocados. Chucky, o boneco de ventríloco, começou a se contorcer e gritar em agonia, sua forma física distorcendo-se. O padre enfrentou o espírito com coragem, usando símbolos sagrados e orações, enquanto Sarah, John e Emily mantinham-se unidos em uma oração silenciosa. Finalmente, com um brilho ofuscante, a maldição de Chucky foi quebrada. O boneco de porcelana que continha o espírito maligno se desfez em cinzas, e a casa ficou em silêncio. Os eventos sobrenaturais que atormentaram a família por tanto tempo finalmente cessaram. A família Thompson finalmente podia respirar aliviada. A maldição de Chucky havia sido superada e eles puderam retomar suas vidas, ainda que com cicatrizes emocionais. Eles aprenderam que o mal pode assumir muitas formas e que a coragem, a união e a determinação são essenciais para enfrentar as trevas. A maldição de Chucky deixou sua marca, mas a família conseguiu superá-la, mantendo-se unida diante do terror sobrenatural que os assolou. Com a maldição de Chucky finalmente quebrada e a paz restaurada na casa da família Thompson, as noites de terror e os eventos sobrenaturais haviam chegado ao fim. Emily, embora ainda assombrada por lembranças assustadoras, gradualmente começou a se recuperar, com a ajuda de terapia e apoio amoroso de seus pais. A experiência havia fortalecido a ligação entre os membros da família. Eles aprenderam que, quando confrontados com o inimaginável, a união e a determinação podem superar até mesmo os horrores mais aterrorizantes. A história da maldição de Chucky se tornou uma lembrança sombria, mas também um lembrete de sua coragem e capacidade de enfrentar o mal. O padre que os ajudou a superar a maldição continuou a visitá-los ocasionalmente, assegurando-se de que nenhum vestígio do mal persistisse. A boneca de porcelana, que continha o espírito maligno de Chucky, havia sido selada em uma urna de vidro e escondida em um lugar seguro, onde jamais poderia ser perturbada novamente. A família Thompson retomou sua vida comum, mas a experiência deixou uma marca indelével em suas almas. Eles aprenderam que o mundo esconde mistérios sombrios, mas também que o amor e a coragem podem superar até mesmo as mais terríveis maldições. Anos depois, Emily cresceu, transformando-se em uma jovem forte e determinada. Ela usou suas experiências para ajudar outras pessoas que enfrentaram traumas sobrenaturais, tornando-se uma psicóloga especializada em lidar com eventos inexplicáveis. A história da maldição de Chucky permaneceu como uma lembrança de que o mal pode se manifestar nas formas mais inesperadas, mas também de que a força da família e a determinação humana são capazes de superar qualquer pesadelo. A família Thompson encontrou a luz no fim do túnel, e apesar das cicatrizes emocionais, eles seguiram em frente, sabendo que haviam vencido o terror que assolou suas vidas.